Pessoal, vamos falar agora de um assunto muito bom, muito importante e que você possa ter uma reflexão muito grande, né? Muitas vezes você tenta transferir seu carro e não tem assim a habilidade ainda, mas não quer pagar despachante. Ah, não quero não, né? Eu tô liso, eu mesmo quero fazer a transferência do meu seminovo, né? Ou do meu carro usado, comprei da minha cunhada, do meu amigo do trabalho, né? E aí vem a questão da vistoria. Eu digo que é o primeiro passo, gente, para transferir um carro é você estar atento nesse quesito fundamental, porque é por meio do bem, né, do P de produto, né, que é o carro, que a vistoria vai dar o ok para que os outros processos sigam a contento. Então, primeiro vai ser a vistoria do carro. E o nosso programa hoje vai mirar exatamente nisso, para que você tenha todo o gabarito, todo o conhecimento, né, para que você não perca seu tempo, principalmente quando você sai lá para o Detran. Né, quem mora na parte de cima, tudo bem, é perto de casa, mas quem mora aqui na parte de baixo, Jatiuca, Ponta Verde, né, Trapiche, em todas as áreas aqui de baixo, Farol, enfim, que vai para o Detran, chega lá, ó, e volte e ajeite isso. Então o programa Velocidade traz para você, né, o que realmente reprova, né, a sua ida ao Detran é que você não teve muito, não estava atento a algumas situações, né? Na realidade, é uma pergunta recorrente, né? Muita gente pergunta por que foi reprovado. E, claro, a vistoria de transferência é uma etapa fundamental no processo de mudança de propriedade de um veículo. Ela garante, né, no caso a vistoria, que tudo esteja em conformidade com todas as normas, né, que são realmente pedidas pelo Denatran, por esses órgãos de trânsito, tá bom? E também os regulamentos estaduais, né, tudo aquilo tem que ser muito bem administrado por você, para que você chegue diante de um vistoriador e não passe atropelo, tá bom? Entender o que pode reprovar nessa vistoria ajuda a evitar surpresas desagradáveis e agiliza e muito a transação, tá? Então vamos entender agora, pessoal de casa, o que é que realmente você precisa estar atento, né? E o que é verificado na vistoria da transferência, na hora que você mesmo vai lá transferir, tá certo? Na vistoria de transferência, também conhecida como ECV, diversos aspectos do veículo são minuciosamente analisados, e isso é importante que vocês saibam, tá? Os itens verificados incluem documentação, as condições gerais do veículo. Às vezes o cara vai lá com o veículo, o paralama todo enferrujado, já comeu a banda todinha, né, e sai de lá chateado porque não passou na vistoria. Então isso também é uma situação que vai fazer com que você não passe na vistoria. Documento de compra e venda todo rasurado, às vezes você botou, até tomou banho de mar com ele, aí os números todos apagaram. Então tem que estar atento a isso. O chassi do carro, esses carros mais antigos, um dos setores das áreas do carro que mais pega ferrugem, né, é exatamente no chassi dele. E aí você tem que reabrir esse chassi. Não adianta você ir para o Detran fazer vistoria com o chassi todo enferrujado, que você não vai passar, né, porque quando ele puxar ali a vistoriazinha do chassi, que a gente chama de decalque, vai estar todo inelegível. Então não tem como você ir para lá, né, porque você vai sim passar dor de cabeça. Então, cuidado, né, com essas ponderações que o seu amigo Neto Alto está passando, para que você não chegar lá e vai dizer, eita, meu carro tá checado aqui como carro fraudulento. Por quê? Porque você não estava atento, né, no programa Velocidade, que passa todo dia essas coisinhas bacanas para que você aprenda, tá? E, claro, conferir tudo que será avaliado ao realizar a vistoria na hora da transferência é fundamental, tá? A conformidade com a legislação vigente, você tem que estar a par disso, né? O que é que pode, o que é que você botou no seu carro, né, que a legislação não permite, né? De que forma você pode refazer, né, para passar lá na vistoria, analisar a numeração do motor e do chassi. Às vezes, gente, olha, tem pessoas que têm o manual e tem a nota fiscal do carro ainda zero. Então é fundamental que você olhe direitinho o chassi do carro, né, e vai no manual, que se tiver lá, confere, vê se está tudo certinho. Um número ou uma letra errada não vai passar de jeito nenhum, tá?
Então, assim, muito importante isso que eu estou dizendo a vocês. A checagem das etiquetas ETA, você observa quando abre o capô, o carro tem tudo, principalmente nas colunas ali do amortecedor, você vê umas numerações, umas etiquetazinhas, aquilo ali tudinho fazem parte assim também, né, da credibilidade do bem. Eu digo sempre também, às vezes um carro batido de frente, gente, ele é aquela, às vezes tem uma avariazinha que mexeu com a frente, quando tira aquela coluna da frente que troca, e a gente vai fazer um programa aqui também para que você saiba, né, aquela etiqueta não volta mais nunca, a fábrica não libera. Então assim, quando ele fala também dessa etiqueta, é importante você saber também que aquilo ali não pode estar rasurado ou bisurado, enfim, tá? A avaliação dos itens de segurança do veículo. Será que o cinto de segurança está puxando? Está bem? Está voltando? Porque você vai puxar e cadê dele voltar? Aí você vai se amarrar todinho na hora do trânsito, aí vai ser aquele embrólio, vai ser reprovado na vistoria, e você não sabe por quê. Hoje em dia não é muito mais necessário, né, o extintor de incêndio. Antigamente era, né? Aí teve uma lei que eu achei ela absurda, não era para ter uma lei dessa, né? Que você tenha exatamente Era duas coisinhas que não sei se vocês lembram. Era o extintor, que era extremamente importante dentro do carro, e o kitzinho de primeiros socorros. Não sei se vocês lembram, era uma exigência do Denatran. Você abria, todo o carro você abria. Eu me lembro que eu ia lá na importadora avaliar. Certamente alguns amigos meus, né, compraram o carro com neto alto. Né, a gente ia avaliar os carros e estava lá o kitzinho de primeiros socorros, esparadrapo, gás, enfim. Então, assim, também. Hoje não precisa tanto não, mas veja como é importante a questão da vistoria, tá? Verificar também o padrão do fabricante, o cadastro nacional do veículo. Pessoal, quando a gente trata essas coisas para vocês, quando vocês forem mexer no carro, o que é mexer no carro? Quando você substituir alguma coisa, botar uma roda de liga leve, colocar um farol de milha, que você vai ter que mexer no botãozinho interno, você vai modificar a característica do carro, dá uma olhadinha, né, naquilo que pode reprovar uma vistoria do Detran, tá? E esse assunto é tão importante porque diversos fatores podem levar para essa reprovação, e algumas delas eu acabei de citar aqui, tá? É importante também lembrar que reprova na vistoria a transferência é tão importante quanto manter os cuidados com o carro em dia. Então, assim, é importante manter o carro revisado, como também é importante manter os itens de segurança do carro, porque até quando você for vender, você tem que saber o que está vendendo. Eu digo sempre que eu só vendo o que eu compro. Então, não posso vender um carro, né, onde há elementos do carro que não condizem com a originalidade do produto. Então, assim, você vai ter alguns problemas, né, que você vai dizer, o cara vai chegar para você, me dê meu dinheiro de volta, tome o seu carro, que isso aqui é problemático. Então, para que você não passe por isso, eu vou citar aqui algumas situações para que você fique a contento, e se você não tem essas documentações ou isso que eu vou falar, se atenham, tá? Fiquem atentos para que tudo saia exatamente do jeito que tem que sair. Documentação regular. Documento, como eu falei, o cara vai tomar banho de praia, tá tudo ilegível. Rasurado, com informações desatualizadas, são motivos de reprovação. Então, outra coisa interessante, fecha aqui para mim, filhão. Dá uma fechada aqui, Nicolas. Olhando na câmera aqui, olhando para você. Olha, se você vai assinar tanto o recibo antigo, que era aquele verde, né? Lembra do verdinho? Como o de hoje, que a gente chama de ATPV. Não é mais o verde, tá, gente? É uma folha que a gente tira aí no computador mesmo, que se chama ATPV, do termozinho ATPV, né? Que a gente vai fazer um programa também só sobre esse assunto, né? O que é um ATPV, né? Para que ele veio, né? Que é exatamente o documento de transferência que substitui aquele verdinho de compra e venda. Quando você assinar, que você vê que a caneta falhou, ou que houve alguma coisa que você... Eita, poxa, errei meu sobrenome. Pelo amor de Deus, deixe como está. Porque, com certeza, existem profissionais gabaritados, o sindicato dos despachantes, que têm o know-how e o gabarito de chegar para o Detran e dizer, epa, peraí, esse cliente aqui, ó, tá aqui
a identidade dele, ele errou por isso, tá por aquilo. Então não vai precisar você tirar uma segunda via. Agora, se você assina um documento desse, eita, Neto, assinei e a caneta lascou tudo aqui, falhou, faltou tinta, aí você pega de outra cor e continua a assinatura, pode ter certeza que você foi contemplado em tirar uma segunda via. E hoje, gente, uma segunda via na faixa de 500 a 550 reais. Conselho do seu amigo Neto Alto: vai assinar na hora que for vender para outra pessoa. Qualquer situação dessa anomalia que eu acabei de passar para você, deixe como está. Né? Não precisa inventar nada. Errou, deixa errado. Né? Se rasurou, não vá novamente passar por cima, que você vai certamente tirar uma segunda via. Então, observe como é importante você deixar a documentação toda contente, tá? Outra coisa interessante, alteração na não informada. Você fez a mudança do motor, o motor travou, você teve que comprar outro, cara, aqui só outro motor, não tem jeito nenhum. Aí você compra um motor barato, lá não sei aonde, de um carro que teve um problema lá, e você, eita rapaz, ó, o motor é tanto. Um exemplo, é 2.000, o cara me vende por 500 reais o motor do carro, aí você vai, puf, e compra. Só que tem um porém. Primeira coisa que vão perguntar, cadê a nota fiscal desse motor? Então você gerou uma informação para o carro que ela não tem. E agora, como é que você vai conseguir passar na vistoria, né, se o chassi é de o motor não tem nota fiscal, é outra numeração do motor que não é o original do carro? Então veja como é importante essas dicas que eu estou dando, para que você não faça nada somente assim por fazer. Saiba que tudo vai gerar lá na frente, quando você vender, vai uma grande dor de cabeça, tá certo? Itens de segurança, eu acabei de falar. Você vai fazer a vistoria, liga aí os faróis. Aí tem 2 faróis queimados, só o farolete, que a gente teve um programa aqui que você perdeu. Vai lá, gente, lá no YouTube, vai lá, Programa Velocidade, tem um programa só sobre farol, tipo de lâmpada que você vai usar. Então, assim, dentro desse tema, né, o farol é necessário que, antes de você levá-lo para o Detran, olhe se está tudo certinho, né, a estrutura do veículo, se está toda bacana, se teve algum farol de milha que você botou, né, e não colocou certinho, né, fez um arranjo, uma adaptação. Isso também vale a pena você conferir, tá? Então, assim, os itens de segurança, ele tem que estar em boa situação. Não vai levar gambiarra pro Detran não, que você vai ficar lá, tá? Adulteração do chassi, acabei de falar um pouquinho sobre isso. Não invente a roda. Existem empresas credenciadas que ela reabre o chassi. Então, se você mora perto da praia, e aí quando você vai ver o chassi está todo enferrujado, nem vá para o Detran que você vai voltar. Não vai passar de jeito nenhum, tá? Porque qualquer indício de alteração, rasura de número, marca de solda ou divergência na numeração, resulta na reprovação imediata perante o Detran. Então, como a gente já tem um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto, nem queira... Eita, eu vou lá e lá tem um amigo. Não vai ter amigo não, que não pode mais não. Hoje é tudo dentro da lei, dentro da esfera, né, do regimento, de tudo da conformidade. Então, acabou. Não tem mais isso não, tá bom? Aí você vai lá fazer a vistoria. Na hora da vistoria, o cara faz: olha, deixa eu dar uma olhada no seu documento. Aí quando vai puxar o documento, tem multas, impostos atrasados, penhora, a dívida que você teve, que você passou um imóvel para os outros, esqueceu a conta de energia, não foi junto, gerou uma dívida para você que você não estava nem sonhando. Aí quando chega lá, está o carro penhorado. Olha que coisa incrível. Acontece, gente, isso demais. Então, assim, muito atento para essas ponderações que eu estou falando, que ela é de suma importância. Acompanhe periodicamente, né? Puxa aí um Detran completo do seu carro, procura saber como é que ele está, porque às vezes quando chega essas penhoras, né, que você não sabe nem como aconteceu, aí você vai passar a maior vergonha. O cara vai dizer: olha, volta que teu carro está com um renajure, uma penhora de uma empresa aí que você deixou de pagar, né? Vende uma casa, aí não transfere a conta de energia para o cara, não tira do seu nome, aí o cara não paga. Olha, gente, é só dor de cabeça. Eu digo sempre que eu já vi de tudo no mercado de automóveis, tá? Então, muito ligado também a essas questões inerentes a impostos atrasados ou débitos, né, que precisam ser regularizados, né, para que a vistoria venha a ser aprovada, tá? Falta de equipamento obrigatório, equipamento como triângulo. O cara chega lá: cadê o triângulo? Eita, doutor, esqueci em casa. Ele vai dizer: olha, faz o seguinte, vá comprar um
Aí você sai de lá. Ainda bem que você tem várias empresas ali pertinho do Detran agora, né? Triste era quando era lá na praia. Aí você tinha que subir lá para o tabuleiro para comprar, né? Ou então ali na Cambona, por ali, tem também. Mas é muito chato. Você vai sobrestar, vai suspender a vistoria por causa de um triângulo, porque não vai passar, tá? Então, equipamento de segurança também é muito, muito importante. No caso, a placa de identificação deve atender as especificações legais. Não vá com placa com os caracteres tudo apagado, placa velha, enferrujada. Então não perca nem seu tempo, né, para que você vá ao Detran tentar passar numa vistoria que não vai passar de jeito nenhum, tá certo, gente? Isso aí são dicas que a gente passa por você, né, dicas que a gente já é acostumado a lidar com isso, né, situações que de cara você vê, né, que não vai rolar. Então, assim, é importante que você esteja a par, né, de que a documentação precisa ser completa, né, e correta, incluindo certificado de registro, licenciamento, como eu falei, né, do veículo, autenticidade do número certinha, do chassi, do motor, tudo checado antes de ir, né, conferir tudo, como eu falei agora, a conformidade, a análise da numeração do motor, checagem exatamente de todos os pontos de segurança do carro, enfim, tudo que venha a trazer benefício para você. A documentação toda certinha, legíveis, enfim, gente, eu acho que tratamos agora de um assunto muito bom, muito importante, e eu creio, né, que, fecha em mim agora, filhão, fecha completamente aqui no Neto. Eu acredito que a partir de agora você não vai ter mais dúvida antes de fazer uma vistoria no Detran. Claro, eu estou tratando de situação que você mesmo, né, que está aqui em toda Alagoas escutando o programa Velocidade, você mesmo queira fazer. Não, eu vou fazer. Eu comprei o carro do meu cunhado, do meu tio, do meu vizinho, do meu primo, enfim. A loja geralmente tem despachante, você é convencido, né, que eu acho mais seguro, né, você fazer diretamente na loja, né? Então, assim, ou então negocia. Olha, eu compro, agora você me dá transferido no meu nome? Dou. Então, agora não pega o carro e vai embora não, porque tem lojista que sofre. Pessoas que compram um carro e a gente fica, rapaz, olha, venha por gentileza transferir o carro. Não, eu vou amanhã. Aí passa amanhã, um mês, um ano, não vai. Aí depois de 9 anos você quer transferir o carro, o cara não sabe nem onde está o recibo, nem de quem foi. Gente, a gente está falando de coisa séria, a gente está falando de produto que é tão importante que você tem que declarar para o governo que tem um, tá certo? Então, assim, esse é o objetivo do programa Velocidade, trazer tudo isso com muita segurança para que você comece o dia aprendendo cada itemzinho do seu carro, e isso aí a gente tem a obrigação de trazer.